Voltamos com o programa Sustentabilidade aqui no ABC Repórter com o professor José Carlos Mierza do CIRRA, Centro Internacional de Referência de Reuso de Água da USP, criado em 2001. Isso. Perfeito. E dando show de informação aqui para você, internauta, para se ligar e entender um pouquinho o que está rolando nesse mundo, desse produto tão importante que é a água. Mierza, nós falávamos antes do intervalo que o sistema Cantareira foi feito nos anos 80, isso, né? Fala um pouquinho sobre o que foi feito no Cantareira, qual é a função da Billings, qual que é a função das represas de São Paulo. Então, na região metropolitana, nós temos alguns reservatórios que eles têm finalidades distintas, né? Em especial para abastecimento de água, que é bem próximo da cidade de São Paulo, nós temos o sistema Guarapiranga, que é aqui na Zona Sul, né? Que Anchieta, tem que pertinho do ABC. Que ela tem por função, né, fornecer água para a parte da população da Zona Sul de São Paulo e algumas cidades próximas. Então, é um manancial responsável aí pela produção de 16 metros por segundo de água para a região metropolitana de São Paulo. Tem o sistema Alto Tietê, que é outro sistema também importante da região metropolitana de São Paulo, que também é responsável por produzir algo em torno de 10 metros cúbicos por segundo, e alguns sistemas menores, né, tirando o Cantareira, que é fora, sim, que é água importada. O caso da Billings. A Billings ela tem um histórico interessante, que a origem dela foi para geração de energia. Ela foi criada especificamente para produzir energia em Reborn. Qual era a questão? São Paulo estava se desenvolvendo, né, e precisava de energia, com a industrialização. E na época, São Paulo, ou o Brasil, não tinha descoberta, né, de petróleo, os nossos recursos naturais energéticos eram pouco conhecidos. Sim. Então a opção foi, bom, temos muitos recursos hídricos, então existe a possibilidade de gerar energia elétrica com a água. E o sistema em Reborn e a Billings foi um sistema bastante interessante, porque tem um desnível aí de 700 metros. Isso que eu ia falar, não tem, é tudo isso, desnível? É grande? Sim, assim? porque o reservatório está aqui no Planalto, né, e a usina está na Baixada Santista, em Cubatão. Certo, tá. Então aí você tem esse desvio. Tá. Então foi, do ponto de vista de engenharia, foi uma obra extremamente importante. Então, por muito tempo, a Billings ela serviu principalmente para a produção de energia e atender a demanda tanto ali da região de Cubatão, como parte aqui em São Paulo. Hoje ainda ela atende, mas em menor intensidade, por conta de restrições de manobras, né, hídricas. Sim. Por exemplo, o que acontecia até antes da Constituição do Estado de São Paulo, isso em 1991? Ocorria constantemente a reversão do Rio Pinheiros para Billings. Sim. Então, lembro disso. Então, aí tinha a reversão, essa reversão era justamente para propiciar a água na Billings para gerar energia em Reborn. Então, nesse processo e pelo histórico da Billings e da região do ABC, a Billings ela sofreu vários impactos, né, ambientais do ponto de vista de contaminação. Então ela ficou um manancial que não adequado para abastecimento público. Então você tem um grande manancial de água, de abastecimento, que hoje ele é utilizado de forma indireta para abastecimento, mas em casos bem específicos. Só para ter uma ideia, a capacidade da Billings é a mesma que a do sistema Cantareira, em termos de armazenagem de água. Então, é um reservatório extremamente importante para a região. Ele não foi considerado na época da crise, foi em parte, né, em função de pequenas reversões que acontecem, por conta do nível de poluição que sofreu, existente. Ou seja, no passado, pelo despejo de efluentes industriais e também por esse processo de reversão do Rio Pinheiros para Billings, que ainda acontece por conta de controle de cheia. Sim. Então, quando chove muito, né, para não alagar as cidades de São Paulo, o Rio Pinheiros tem que jogar água na Billings. Aí tem que fazer a reversão para Billings. E como existe ainda uma grande quantidade de esgoto que é lançada no rio sem tratamento, esse esgoto então contamina o manancial. Sim. Mas a Billings é um manancial potencial que, com o uso de tecnologia, aquilo que eu falei de avanço tecnológico, ele poderia ser um manancial importante para... Mas aí será necessário todo o tratamento no seu entorno e no Pinheiros? Precisa gerenciar melhor. Sim. Primeiro, tratar o esgoto de maneira mais abrangente. Né? E quanto nós estamos falando disso? Chuta um número aí, mais ou menos.
Olha, eu costumo as pessoas assustam às vezes, mas vamos dar uma ideia de Brasil, né? Brasil geral. Né? Então, existe aí uma pesquisa do Ministério das Cidades que é o que a gente chama de universalização do saneamento, ou seja, atender ao abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Então, quando eu comecei a ouvir isso, a gente começou algo em torno da faixa de 90 bilhões de reais. Esse valor foi subindo, 120, 150. A última previsão foi que esse número era de 450 bilhões em 20 anos. Mas é interessante, você pode achar que é muito, né? Mas só fazendo um comparativo para a gente ver como o interesse ou o investimento, né? A avaliação é diferente. Sim. Voltando na questão das linhas de telefone celular, vamos fazer uma conta rápida, né? O Brasil, mais ou menos, tem em média mais de 200 milhões de linhas de telefone celular. Sim, né? sim. Mais ou menos, em média é isso, né? Sim. Vamos imaginar que é o seguinte, que metade dessas linhas são trocadas anualmente, a um custo de R$1.000 por linha. Nós temos 100 milhões a R$1.000, 100 bilhões por ano. Sim. Agora vamos pensar na conta de telefone. Né? Sim. Em média, uma pessoa, essas linhas vão pagar R$100 por mês. Sim. Para arredondar no final do ano, no ano também mais R$1.000. Só que agora são 200 milhões. Veja, em um ano, né, as pessoas gastam 300 bilhões de reais para trocar, né, e para ter um sistema de comunicação relevante. Sim. E aí as pessoas acham caro 450 bilhões em 20 anos. 20 anos, não. Então, dá tempo de eu retirar? Vamos editar o meu susto aqui. Tá? Não, na verdade, apesar de eu ter me assustado com o valor, eu me assustei, inclusive porque eu imaginava por volta de uns 150. Você começou falando em 90, eu falei, opa, legal, estamos chegando lá, né? Tal. E aí vem uma pergunta que é estranha. Se era 90, vira 450, por quê? Porque continua o descontrole de jogar esgoto, porque deveria ser, a partir de hoje eu preciso de 100 bi, amanhã, se eu não arrumar, continua 100 bi, depois de amanhã 100 bi. Que tem inflação, tem essas coisas de desvalorização do dinheiro, ampliação da expansão da área urbana, aumento, né, do consumo de água e de geração de efluentes. Sim. Mas assim, o seu número, se você perguntou para a região metropolitana de São Paulo, não deve ser fora desses 100 bilhões. Né, que eu falei, o Brasil, no contexto do Brasil... o Brasil precisa de 450 bilhões. São Paulo, a região metropolitana, precisaria de menos. Mas você está... E também tem acho que um outro parâmetro interessante, que é o seguinte, a Petrobras, quando descobriu o pré-sal, o primeiro plano dela para acho que até 2020, na época era 2008, 2009, era até 2020 400 bilhões. Sim. Tá? Para pegar petróleo a 7.000 metros de profundidade, que é um tanto quanto discutível sob vários pontos de vista isso, né? É um Himalaia, como a gente fala, de profundidade. E a água é mais importante que o petróleo, porque sem água não tem acordo, né? É que assim, não é só especificamente a água, tem todo o contexto relacionado à água. Por exemplo, o quanto custaria, né, o quanto você poderia ganhar com o Rio Tietê e Pinheiros limpos? Sim. Imagina a parte cênica, turismo, uma série de outras coisas. Você tem um andando lá para coisa seria magnífico. Você tem saúde, né? Sim, fora a questão da saúde, que é um outro tema, né, bastante importante. Que não é uma crítica, né? Por exemplo, hoje as pessoas têm muito interesse, vamos investir em saúde, hospital, essa coisa. Quando a maior parte da população que está precisando de atendimento é por conta de doença associada à falta de saneamento. Sim. Então, em vez de construir hospital, seria melhor resolver o saneamento. Sim, resolve o saneamento. Porque assim, isso não é só privilégio do Brasil. Vários países aqui da América do Sul têm esse problema. E eu vou contar essa história que é de um pesquisador que veio da Guatemala e contou. Ele falou, lá no nosso país a gente investe, né, temos os melhores hospitais do mundo na região. Só que a população vive numa área muito precária em termos de saneamento. Então, ela pega uma doença infecto-contagiosa, vai para o melhor hospital do mundo, né, recebe atendimento, medicação, ela tem, né, o tratamento profilático, só que quando ela sai do hospital, para onde ela volta? Ela volta para o campo da doença. Ela volta para o mesmo lugar que ela se contaminou. E qual vai ser a consequência? Ela vai se contaminar de novo. Sim. Então, esse custo, né, as pessoas às vezes não contabilizam.
O CIRRA também, você me chamou a atenção que quando ele foi criado, o Centro Internacional de Referência de Reuso da Água, né, o Ivanildo era da OMS, da Organização Mundial de Saúde? Não, antes, ele trabalhou um pouco antes de ele voltar para o Brasil. Ele voltou no Brasil em 98, então ele ficou mais ou menos de 88 a 98 na OMS. Sim. Trabalhou 10 anos, né, em missões, trabalhando com a parte de saúde pública, reuso, entre outras coisas. Então, quando ele voltou, ele trouxe uma bagagem muito importante e a visão, né, da importância de você ter coisas, né, na área de saneamento que propiciassem a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Antes de nós encerrarmos o programa, eu queria seu compromisso para você voltar daqui a um mês. Desculpa, amigo internauta. Será um prazer estar aqui. Porque acho que temos muita coisa para falar. É um tema bastante amplo, bom. Abrangente. Desculpe, amigos. Se você virasse ministro da cidade, o que você faria para encerrar o programa? Em 1 minuto. Acho que a gente teria que pôr em prática um planejamento aí de saneamento mais abrangente, né? Que pudesse, né, realmente melhorar a condição de saneamento da população e, com certeza, a qualidade de vida das pessoas. O Programa Sustentabilidade agradece muito José Carlos Miersva, um grande professor da USP que fala sobre reuso de água, o Centro Internacional de Referência de Reuso de Água, o CIRRA, da USP. Eu estou meio engasgado assim, mas dá tempo de encerrarmos o programa Sustentabilidade, sempre aqui no ABC Repórter. Miersva, obrigado. Obrigado pelo convite. Um abraço.